Eu separei aqui um texto para a gente ler, que está lá em Efésios 4. Eu vou pular alguns versículos aqui, só para a gente não se alongar muito. Mas o tema da nossa mensagem hoje é Mulheres Sábias Edificam, amém? Mulheres sábias edificam. Esse texto de Efésios 4, ele vai falar algumas coisas sobre a igreja. E a gente vai ver essas coisas sobre a igreja que Efésios fala, e a gente vai transbordar um pouco dessa palavra para as mulheres que estão aqui, não só as mães, mas as mulheres que estão aqui, amém? Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, declaramos que Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador, Tu é aquele que provê o Cordeiro perfeito, Tu é aquele que desde o princípio declarou que havia salvação em Ti. Nós honramos o Teu nome, honramos a provisão que Tu deu, que é o Teu Filho. Honramos a Tua provisão, Jesus, que é o Teu Espírito no nosso meio. E nós Te pedimos, Santo Espírito, esteja aqui, ministrando nos nossos corações e nos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, na autoridade do Teu nome. Assim como nessa madrugada Tu me encontrou em um arrependimento e Tu gerou isso no meu coração, que isso seja gerado aqui nessa manhã em nome de Jesus, porque a Tua palavra é eficaz. Esvazia-me de mim, Jesus, esvazia-me de mim, Santo Espírito, que seja a Tua palavra viva aqui sendo declarada no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, Efésios 4. Ele vai falar sobre tem um subtópico aqui, né? A unidade do corpo de Cristo. E Paulo vai falar, lá no começo de Efésios 4, que a gente já vai ler aqui, diz assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos segurar aí esse pedacinho. Então, Paulo, ele começa essa carta não, porque já está no capítulo 4, né? Mas ele começa essa parte da carta para a igreja de Éfeso falando assim, ó: eu rogo para vocês, pelo amor de Deus, basicamente, na minha tradução. Pelo amor de Deus, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E que vocação é essa? Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, ele está falando para uma igreja, ele está falando para um coletivo, ele não está falando para uma pessoa só, ele está falando para um coletivo. E aí, lá em Efésios 3 também, ele vai falar que através da igreja, os principados e as potestades nas regiões celestiais, elas vão conhecer por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então o que Paulo fala para a gente aqui em Éfeso é: igreja, vocês são o evangelho vivo. Vocês são o testemunho de que eu vivi e de que eu morri e de que eu tenho salvação para todas as pessoas. Igreja, vocês têm uma vocação. E essa vocação é fazer conhecido para potestades, para principados em regiões celestiais, qual é a minha multiforme sabedoria. E não é uma sabedoria, e não é uma característica, é a multiforme sabedoria de Deus. Isso está lá em Efésios 3. E Paulo lá em 4 vai falar: rogo-lhes que vivam de maneira que seja digna dessa vocação. Que vocação é essa? Fomos chamados para estabelecer a multiforme sabedoria de Deus. Ela é multiforme, ela é rica. Existem muitas coisas que a igreja precisa declarar para o mundo. E o Senhor espera, e Jesus espera, que a noiva dele faça isso. Que a igreja dele faça isso.
Jesus espera isso de nós. Irmãos, paralelamente, ele fala de multiforme sabedoria de Deus. E a gente sabe que lá em Provérbios 14, a Bíblia vai falar que a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa. A mulher que tem sabedoria, ela constrói. Aquela que é tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos ela destrói. Então a Bíblia ela vai trazer essa característica da sabedoria como uma ferramenta que constrói. E aqui Paulo está falando que a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada através da igreja. Essa é a nossa vocação. Irmãos, uma coisa que nós estamos vendo hoje e que nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor para que a gente comece a praticar. A igreja precisa ser um modelo de sociedade que é diferente do mundo. Se a gente está sendo igual ao mundo, a gente não está cumprindo a nossa vocação. Porque ser igual ao mundo não reflete a sabedoria de Deus. Ser igual ao mundo não é nada do que se parece com Deus. E a igreja precisa ser esse evangelho vivo, esse testemunho vivo de quem é o nosso Deus. A igreja precisa ser esse evangelho vivo, esse modelo que caminha na contramão da sociedade. Porque se a gente está caminhando junto com a sociedade, igual à sociedade, então não é a multiforme sabedoria de Deus que a gente está declarando, nem aqui na terra, que dirá nos principados e potestades e regiões celestiais. Então, Paulo vai falar que vivam de maneira que seja digna daquilo que vocês receberam. E que preciosa é essa vocação nossa como igreja de declarar um Jesus que é vivo. De declarar um Jesus que é misericordioso. De declarar um Jesus que é justo, que é santo, que é perfeito. Então, nós como igreja somos chamados, a nossa vocação é ser uma tradução do Evangelho para o mundo. Então, a gente precisa ser uma mini sociedade que declara Jesus e que anda na contramão do mundo. Então, se o mundo é corrupto e a gente também é, isso não é a multiforme sabedoria de Deus. Nós não somos uma igreja bíblica se nós somos corruptos. Se o mundo fala mentiras, se o mundo faz contendas nas redes sociais, se o mundo faz confusão nas redes sociais, se o mundo faz palco para cenários bizarros e a gente também faz a nosso modo, nós estamos caminhando do ladinho do mundo e não na contramão. Então nós não estamos sendo o evangelho vivo de Jesus e nós não estamos refletindo as várias formas da sabedoria de Deus para o mundo e muito menos para as potestades e regiões celestiais. Então Paulo vai falar que roga que a gente viva de maneira digna da vocação que a gente recebeu. Então, como igreja, nós somos o evangelho vivo, como igreja, coletivo. Nós somos o evangelho vivo declarado para esse mundo. Mundo, olha aqui para a igreja. Esse é o modelo que Jesus deseja que seja vivido. Esse é o modelo de plenitude. Esse é um modelo onde vocês vão encontrar verdadeira satisfação. É isso que a gente precisa declarar para o mundo com as nossas vidas e como igreja. E ele vai falar no versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele fala de unidade aqui, ele fala de conservar essa unidade do Espírito. E aí, mais lá na frente, ele vai falar o seguinte. Vamos pegar agora aqui a partir do versículo 15. E aí ele vai falar que Cristo, ele repartiu dons aos homens, e ele vai falar sobre os ministérios que são estabelecidos, as vocações que são estabelecidas por Deus para os homens.
E aí lá na frente depois, ele vai falar que ele faz isso, ele entrega essas vocações na igreja para que a gente cresça na unidade de Cristo. E aí lá no 15 ele vai falar o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o Senhor vai entregar vocações no nosso meio para nós. E nós vamos viver essas vocações. Mas antes de tudo isso, a gente precisa seguir a verdade em amor para que a gente cresça em tudo, obedecendo a um cabeça, que é Cristo Jesus. Então, a gente não vai conseguir ser um modelo de sociedade diferente somente cumprindo regras e princípios e preceitos e modos de vida para dizer para o mundo que a gente é alguma coisa. Não é sobre isso. Paulo vai falar, antes de qualquer coisa, sigam a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então ele é o padrão, não são os nossos bons modos, não é a nossa religiosidade. E por muito tempo a igreja, ela deixou de falar sobre ser um modelo para a sociedade, porque em algum momento do passado a gente deturpou isso. A gente se transformou em pessoas religiosas que julgavam pessoas se elas não se vestissem de uma forma tal, se elas não falassem de uma forma tal, se elas não agissem de uma forma tal. A gente fez isso como igreja. Mas Paulo vai falar aqui que não é sobre conduta moral, não é sobre um padrão que a gente vai estabelecer aqui, porque não adianta a gente seguir todas as regras, como a gente falou hoje aqui no Lab. Não adianta, isso não vai nos aperfeiçoar. Antes, a gente precisa seguir a verdade em amor, para que sim, a gente cresça em tudo. Não é em uma coisa ou outra, é em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E no versículo 16 ele vai falar, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, mulheres, mães, nós temos a nossa parte. Nós somos juntas também aqui dessa igreja. Amém? Nós somos juntas aqui nessa igreja. Nós temos uma parte na edificação. E a palavra de Deus vai falar que nós, como sábias, nós vamos edificar. Não pense que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, que as mulheres é que vão edificar a igreja. Em nome de Jesus, não é sobre isso que eu estou falando. Quem edifica a sua igreja é Cristo, Ele é o cabeça. Ele vai edificar. Mas nós mulheres, nós temos uma parte. Nós somos uma junta. Então nós temos uma parte, nós temos uma vocação, nós temos algo, uma identidade específica o Senhor nos deu. E a Bíblia vai falar que uma dessas características é que, se a gente busca sabedoria, se a gente tem sabedoria, nós somos edificadoras. Nós edificamos, amém? Então ele vai falar que lá no 16, que todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, a igreja cresce. A igreja edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E no 17 ele vai falar, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento, 18. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. No 19 ele vai falar, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato já ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Amém? Então ele vai falar para a gente aqui, foram obscurecidos no entendimento.
os gentios que vivem em futilidade de pensamento. Eles endureceram os seus corações. Eles perderam a sensibilidade. E ele vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Igreja, muitas coisas do que a gente está fazendo, falando, vendo hoje, não foi assim que a gente aprendeu de Cristo. Muitas coisas que a gente mostra para o mundo hoje, não foi assim que a gente aprendeu de Cristo. Não é isso que a gente precisa refletir. Então hoje o Senhor nos chama a ser confrontados por essa palavra. Não ofendidos por essa palavra. Não se ofenda com essa palavra. Seja confrontado com essa palavra. Será que eu estou obscurecido no meu entendimento? Será que o meu coração está endurecido? Será que eu perdi toda a sensibilidade? Será que eu estou vivendo como o mundo, ao invés de dar um testemunho da multiforme sabedoria de Deus, não só dentro da minha casa, mas no meu trabalho e principalmente na minha igreja, onde coletivamente eu demonstro o evangelho vivo de Jesus? Muitas coisas que a gente está fazendo hoje não foi o que a gente aprendeu de Cristo. Ouvidos insensíveis, entendimento obscurecido, coração endurecido, não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Perder a sensibilidade pelas coisas, não foi isso que nós aprendemos de Cristo. E muitas dessas coisas a igreja tem feito e tem reproduzido. E nós como mulheres também fazemos isso. E nós como mães, nós não, né? E algumas mães têm feito isso. Tem se enganado com as futilidades desse mundo e tem deixado a Bíblia de lado como ferramenta para educar os seus filhos. Estão usando outras filosofias para fazer isso. Não podemos obscurecer o nosso entendimento. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia é a nossa prática. Nós não podemos obscurecer os nossos entendimentos para isso. Ô Jesus. Tá dando para me ouvir direito? Tá? Nós não podemos também endurecer o nosso coração para o que a gente vive como igreja. Irmãos, por muito tempo, e eu falo por mim também, eu falei muito a respeito da igreja na qual eu cresci. E muitas vezes eu falei mal da igreja na qual eu cresci. Mas, por mais que muitas vezes na igreja em que nós crescemos, nós fomos muitas vezes abusados, nós fomos muitas vezes mal alimentados, o Senhor nos sustentou até aqui. Algo foi feito nesses lugares onde a gente cresceu. E nós não podemos endurecer o nosso coração para viver a igreja que Jesus deseja que a gente viva. Nós não somos aqui um ajuntamento de pessoas que se reúne nos domingos para ter um momento. Nós temos uma vocação. Nós temos uma vocação. Paulo, ele nos convida e ele roga, vivam, por favor, de maneira digna da vocação que vocês receberam. O mundo tem muitas mazelas, o mundo tem muitas perguntas, o mundo tem muitas dores, o mundo tem muitas feridas que nós precisamos responder. Mas quando o mundo recorre à igreja, muitas vezes a gente responde as coisas como eles ouvem por aí. O que há de diferente na igreja de Cristo? O que o Senhor Jesus revelou para nós aqui hoje, que precisa ser transbordado lá para fora, e que vidas e casas e famílias e corações estão clamando para receber? Quantos corações precisam hoje declarar glória ao Senhor, porque estão inundados num poço tão profundo de vícios e de destruição, e eles precisam que você declare e manifeste que o nosso Jesus é glorioso. Não endureçam os seus corações para o que é a igreja. Não endureçamos os nossos corações, essa palavra é para mim também.
Não endureçamos os nossos corações para viver uma igreja verdadeira, aquela que um dia vai ser gloriosa e que Jesus vai receber. Não percamos a esperança na igreja de Cristo Jesus, porque já está consumado. Um dia Jesus vai vir e essa igreja vai ser gloriosa. Nós não sabemos, nós não fazemos ideia do que é uma igreja gloriosa. A igreja que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos, ela foi uma igreja apostólica, ela foi uma igreja do início. Mas talvez os nossos netos, talvez os nossos filhos, talvez nós, ou talvez os nossos tataranetos, eu espero que não, eu queria viver isso. Mas um dia, eles vão ser uma igreja gloriosa, que Jesus vai receber. E uma igreja gloriosa, irmãos, eu nem sei como que a gente pode descrever uma igreja gloriosa, mas com certeza ela não é como nós somos hoje. Ela não é inconstante, ela não tem preguiça de orar, ela não tem preguiça de ler a Bíblia, ela não tem preguiça de buscar o Senhor. Ela não duvida da palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração e no seu ouvido para ela declarar. Ela não duvida que se ela impuser as mãos sobre as pessoas, essas pessoas vão ser libertas e vão ser curadas. A igreja gloriosa, ela não é como nós somos hoje. Então alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Talvez a gente esteja obscurecido no nosso entendimento. Talvez de fato o nosso coração esteja endurecido. Talvez a gente perdeu toda a sensibilidade. Talvez já bateram tanto em algum lugar que a gente perdeu a sensibilidade. Sabe aqueles lutadores profissionais que apanha na cara e você fala, pelo amor de Deus, a cara do homem vai explodir, ele não cai. Perdeu a sensibilidade. E talvez a gente esteja vivendo isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, nessa manhã, nos arrepender dessas coisas. A igreja do Senhor é uma igreja que se arrepende sempre que se ajunta. Porque sempre a gente tem algo para se arrepender diante do Senhor. Uma vez eu ouvi uma coisa que me estremeceu no coração. O pastor estava dando uma pregação sobre as igrejas lá de Apocalipse, sobre a carta às igrejas. E ele fala assim, que todas aquelas igrejas, o Senhor, Jesus fala alguma coisa sobre elas e ele fala, mas tenho contra você uma coisa. E esse pastor falou assim, todos nós, como igreja, deveremos saber o que Jesus tem contra nós. O que o Senhor Jesus deseja falar para nós nessa manhã. Igreja soberana, eu tenho contra você isso. Porque por mais que a gente se ache o queridinho de Jesus, e a gente é, Ele nos ama, Ele já nos resgatou, nós já fomos selados. Mas aquelas igrejas também. Mas Ele tinha algo contra elas. E Ele tem nos dado a oportunidade de diante dEle nos arrepender constantemente. Senhor, tem misericórdia de nós nos arrependemos. Por de forma alguma está sendo a Tua sabedoria revelada, nem para o mundo e nem para as potestades desse mundo. Senhor, nos arrependemos de em algum momento ter obscurecido o nosso entendimento. Nos arrependemos por ter endurecido os nossos corações. Nos arrependemos por ter perdido toda a sensibilidade. Não foi assim que a gente aprendeu de Cristo. Não foi assim que a gente aprendeu de Cristo. E aí lá no verso 22, ele vai falar o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos que são enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aí, o Ícaro já pregou sobre isso aqui. A gente já ouviu coisas sobre isso. Essa é uma obra completa do Espírito Santo em nós. Para a gente fazer novas as coisas em nós e se despir do velho homem. Então, eu não vou me aprofundar nessa parte. Lá no 25 ele vai falar
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aqui eu vou falar para as mulheres. Mulheres, muitas vezes o mundo disse para nós que as mulheres são falsas. Quantos já ouviram isso? Mulher é falsa. Amizade de mulher é falsa. Amizade de homem que é verdadeira. Eu já ouvi muito isso. Nós já ouvimos muito isso, mulheres. Mas nós não somos como o mundo. Nós repreendemos essa palavra porque a nossa identidade não está nisso. Então, minhas irmãs, chega dessa fama de mulheres falsas umas com as outras. A palavra de Deus fala pra gente: cada um de vocês abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. Somos todos membros de um mesmo corpo. E talvez a gente tenha medo de falar a verdade porque a gente se tornou muito... Não gosto de falar mimizento, porque mimizento virou uma palavra meio chata, né? Mas é isso. Por que as mulheres não conseguem muitas vezes falar a verdade umas para as outras? Irmãos, eu confesso para vocês, eu tenho muita dificuldade de falar, de ter conversas difíceis. Meu Deus, isso me pega em todo lugar. Inclusive no meu trabalho. Eu tenho dificuldade de ter conversas difíceis. Quando a verdade, ela vai incomodar o outro, meu Deus, eu fujo dela. Isso não vem de Deus. O Senhor fala isso pra gente. Abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. Porque vocês são membros do mesmo corpo. Então, mulheres, mães, ensinem as suas filhas também. Você não tem amizades falsas. Você não é uma menina falsa. Você não é o que a sociedade diz sobre você. Você é uma mulher amável. Você é uma mulher que fala a verdade. Você é uma mulher que faz amizades com outras mulheres. Você não é uma mulher que compete com outras mulheres. Em nome de Jesus. No verso 26 ele vai falar assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Meu Deus. Quantos já ouviram falar também de mulheres que têm a fama de ser braba? Ah, porque fulano é braba, minha mulher é braba. Eu não, tá amarrado. E às vezes a gente fica feliz com isso, não é? Quando o nosso marido fala, minha mulher é braba, aí a gente fica, sou mesmo. A Bíblia vai falar para nós, não fiquem, quando ficarem irados, não pequem. Apazigue sua ira e antes que o sol se ponha. Mulheres, chega de ficar feliz, de ficar, sou mesmo, mulher braba. Essa não é a nossa identidade. Isso é um pecado que se instalou no nosso meio. Isso é algo que o mundo fala que as mulheres são, mas nós somos diferentes. Nós andamos na contramão da sociedade. Nós seguimos outro modelo, e esse modelo é Cristo. Então, mulheres, não somos mulheres brabas. Não é bonito ser a mulher braba. Nós somos mulheres apaziguadoras, nós somos mulheres sábias, que edificam e não tolas. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. A Bíblia é tão perfeita, né? Ela sabe que se a gente ficar irado, a gente sai pecando adoidado. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E no 27 ele vai falar, não deem lugar ao diabo. Então, quando você dá lugar à sua ira, minha irmã. Então, quando você aceita essa identidade de mulher braba, você está dando lugar ao diabo. Não só sobre a sua vida, mas sobre outras mulheres que olham para você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. E, gente, eu fui ler outras referências cruzadas sobre a mulher sábia. E eu lembrei que tem uns outros provérbios que falam que, tipo, conviver com uma mulher ranzinza, eu não lembro bem qual é a palavra que ele fala, mas é que nem morar numa casa com goteira, rixosa. É que nem morar numa casa com goteira, é insuportável. E aí eu lembrei dos meus momentos de tolice, que eu estava com cara de brava.
por nada, e o meu marido ficava desesperado. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Quão desesperador para quem convive com a gente é lidar com isso. Quão chato é você ver uma goteira na sua casa e ficar botando balde lá. Bota o pano. Que insuportável. Mulheres, não somos mulheres insuportáveis. Essa identidade não é nossa. Não foi assim que aprendemos de Cristo. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Meu Deus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas aquilo que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Quem já ouviu também que mulher fala demais? Eu falo. E às vezes a gente tem que assumir que saem coisas que não edificam nada e ninguém da nossa boca. Tem vezes que nós falamos coisas que são meros xingamentos, que são meras palavras torpes, e isso não edifica nós, não edifica a nossa casa, não edifica as pessoas à nossa volta, não edifica nada e ninguém. E a Bíblia é muito específica. Aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que você conceda graça aos que te ouvem. Mulheres, nós somos graciosas. Da nossa boca tem que sair graça para os outros. Não só nas nossas casas, no meio da igreja. A igreja precisa ouvir sair graça da boca das mulheres aqui. Mulheres que vão entrar por aquela porta aqui, que aprenderam tudo com o mundo, elas vão precisar ser edificadas através daquilo que sai da boca de vocês. E se só sai palavra torpe da nossa boca, nada vai crescer aqui, nada vai frutificar nesse lugar. Apenas o que for útil para edificar os outros, para que você conceda graça aos que ouvem. Experimente sentar com a sua irmã e ouvi-la. Ouça suas irmãs. Vamos parar de falar tanto da gente. Vamos parar de falar tanto sobre as coisas que a gente vive ou que a gente viveu. Vamos parar para ouvir as nossas irmãs. Para que saia coisas úteis da nossa boca, para edificar umas às outras, para edificar. Para que saia graça para aqueles que ouvem a gente. Outra coisa, chegou o tempo das mesas das mulheres serem de assuntos bíblicos também. Chegou o tempo de nós termos sabedoria bíblica para sentar juntas numa mesa e falar sobre Jesus, e falar sobre revelação de Jesus. E não falar só sobre como a gente cozinha, ou como foi a nossa semana no trabalho, ou como está o meu marido, o quanto ele me chateou essa semana, ou como eu estou chateada com o meu cabelo, com o meu corpo. São coisas torpes, não edificam em nada isso. Precisamos de mesas aqui, de mulheres cheias de fome e sede de Jesus, que vão falar, e aí, o que tu aprendeu essa semana com Jesus? O que Jesus te falou essa semana? Eu quero aprender com você. Eu quero ouvir de você. Eu quero ser edificada pela sua vida. Áurea, eu quero ser edificada pela sua vida. Pelo que o Senhor tem revelado para você. Jaline, eu quero ser edificada pela sua vida. O que o Senhor tem gerado no seu coração. Mas se a gente não permite que Jesus gere nada no nosso coração, não tem graça nenhuma para sair da nossa boca. Chegou o tempo das nossas mesas serem mesas que edificam. Só sai o que é útil para edificar. Sai graça para aqueles que ouvem a gente, em nome de Jesus. Sejamos dignos da vocação que a gente recebeu. E aí, depois de falar isso, lá no versículo 30, Paulo vai falar, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Livrem-se disso em nome de Jesus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que vocês foram selados. Um dia Ele vai nos buscar. Tem um selo em nós. Algo nós estamos aprendendo aqui. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Livrem-se em nome de Jesus de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, toda maldade. Versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdoem-se mutuamente. Eu acho que a minha irmã está meio assim comigo, ela me olhou estranho. Perdoem-se mutuamente. Chega de indignação, chega de ira, chega de maldade, chega de calúnia. As mulheres da Igreja Soberano andam na contramão da sociedade. A gente não é igual às outras mulheres. Ontem a gente estava numa mesa com o pastor Ivelto e com a Áurea, e a Áurea me falou que na criação das filhas dela, ela tinha algumas formas muito específicas de disciplinar. E as pessoas falavam para ela: Áurea, mas não é normal isso. E a Áurea respondia: mas as minhas filhas são anormais. Que simples, mas que edificante. Nós somos anormais. Nós somos anormais. A gente anda na contramão da sociedade. As filosofias vãs desse mundo, elas não são aquilo que baseiam a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa ferramenta de fé e de prática. Eu vivo conforme o padrão do meu Jesus. Eu não vivo o que o mundo diz que eu sou. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Isso é para os homens também, viu? Perdoando-se mutuamente, assim como Cristo perdoou vocês em Cristo. Os homens se acham que eles são os broderagem, que eles são os de verdade. Isso é para vocês também. Porque nós, como comunidade, é isso que Jesus pede para nós, no coletivo. Nós, como igreja, temos uma vocação. E essa vocação é decretar fisicamente, espiritualmente, qual é a multiforme sabedoria de Deus. Então, todo dia tem que sair uma coisa diferente de nós. Todo dia. E com isso, como que a gente vai fazer isso, Lorena? Se todo dia a gente se arrepender. Se sempre como igreja que a gente se reunir, a gente se arrepende por algo que a gente viu que está fazendo, primeiro que tem festa no céu. Então já mudou alguma coisa na região celestial. Primeira coisa que vai acontecer é que vai ter festa no céu. Algo já aconteceu porque a gente se arrependeu. Então a Bíblia pede que a gente não se amolde aos padrões desse mundo. Temos respostas diferentes para dar. Então quando as amigas da Áurea vinham falar: isso não é normal, Áurea. A Áurea podia pensar: é verdade, né? Olha, porque a psicóloga tal falou que isso vai gerar não sei o que na sua filha. Não, as minhas filhas são anormais. Não é esse padrão que eu sigo, é outro. A Bíblia nos convida a não nos amoldar a esse mundo, mas nos renovar. Então a gente tem que dar respostas diferentes do mundo, não respostas iguais ao que o mundo dá. Nós somos edificadoras, mulheres, dessa realidade. O Senhor nos chama hoje. Mulher, tem uma palavra sobre a sua vida, prestem atenção. Mulheres que buscam a sabedoria do Senhor, existe uma palavra sobre nós. Nós somos edificadoras. Nós somos edificadoras. Nós temos uma parte no reino do Senhor. Nós temos uma vocação para a qual a gente foi chamada.
E nós não podemos perder o nosso coração para as coisas que o mundo fala que a gente é. Lá em Colossenses 2, do 6 ao 10, vai falar assim. Colossenses 2, do 6 ao 10. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Somos plenas, mulheres. Somos plenas, igreja de Jesus. Somos plenos, igreja de Jesus, nós somos plenos. A gente não precisa de tradição humana, a gente não precisa de princípios desse mundo. Eles são elementares. Eles não vêm de Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a gente recebeu essa plenitude e essa autoridade como igreja. Em Efésios 1 vai falar que o mesmo poder que ressuscitou Cristo é o que nos deu salvação. E que a gente está sentado junto com Ele nos lugares celestiais, à direita de Deus. Existe uma autoridade para ser declarada de Jesus, não é de nós. A autoridade de Jesus vai ser declarada no mundo através da igreja. Mas de uma igreja sarada. De uma igreja que se arrepende todo dia. De uma igreja que tem homens e mulheres que abrem a sua boca para edificar. De uma igreja que anda na contramão do mundo e que demonstra o evangelho de Jesus que é vivo. Em nome de Jesus, nós temos essa autoridade em Jesus. Então, mulheres, nós temos uma palavra sobre nós e ela é bíblica. Tendo a sabedoria divina, nós edificamos. O que você tem edificado através daquilo que o Senhor tem gerado no seu coração? O que você tem edificado? O que você tem feito com as ferramentas que o Senhor te deu? E olha, não despreze nada. Não despreze nada. Tem ferramentas e coisas que eu tenho aprendido no meu trabalho, que eu tenho aplicado na vida da igreja. Tem dores e mágoas e sofrimentos e testemunhos difíceis que eu tenho na minha vida, que eu tenho usado como ferramentas. Em nome de Jesus, nós precisamos ser sarados, nós precisamos edificar. E a gente não precisa ser mãe para isso, a gente não precisa ter 30 anos para isso, não, 30 é a idade do sucesso, né? Igual a Diana Rink. Nós não precisamos ter 30 anos para isso, nós precisamos ter 20 e poucos anos para isso, não, porque a minha fase agora é outra, eu acho que estou em outro momento. Não, a mulher que tem sabedoria do Senhor, ela edifica. Eu não preciso viver muitas experiências, porque a sabedoria, se ela vem de Deus, eu posso edificar. Amém? Então, a igreja é a extensão do evangelho prático. Então, mais uma vez, não é sobre o que a gente pode ou não pode fazer. Isso é religiosidade. A gente já passou por isso. A gente já sofreu por isso. A gente já se machucou e machucou outras pessoas com isso. Não é sobre isso. É sobre como a gente pode ser integralmente para a glória de Deus. Afinal de contas, a gente está fazendo alguma coisa aqui. O que a gente vem fazer aqui todo domingo? Se não conhecer o nosso amado que nos salvou e fazer alguma coisa com isso em nome de Jesus. Não vivemos um dia após o outro como se fosse qualquer coisa, a palha seca que o vento leva para qualquer lugar. Não somos essas pessoas em nome de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo que um dia vai ser gloriosa. Então para isso nós precisamos passar algum processo aqui. Precisamos de ouvidos e olhos abertos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, será que a gente não está sendo hoje, sendo convidado a essa maneira vã de viver do mundo?
todas as coisas que a gente vê nas redes sociais, tantas coisas que são ruins, mas que a gente se pega desejando, tantas coisas que a gente já passou e que a gente acha que ultrapassou, mas lá a gente está caindo de novo. Quantas vezes a gente vai simplesmente ficar falando, nossa, os dias são maus, né? Jesus está voltando. E a gente não vai fazer absolutamente nada com essa informação. Por quanto tempo a gente vai fazer isso? Acontece uma tragédia, a igreja vai lá, Jesus está voltando, os dias são maus, e a gente não muda. A gente não se toca para finalmente declarar para o mundo, ei, olha como a multiforme sabedoria de Deus é plena e perfeita. Precisamos ser dignos dessa vocação. Será que a gente não está sendo convidado a olhar para esse caos do mundo e saber que Jesus é a solução para tudo isso? E simplesmente começar a falar? Isso é o que a gente precisa fazer como igreja coletiva. Eu vou falar rapidinho aqui de um texto, de algumas mulheres que a gente tem na Bíblia, que são exemplos para nós. Lá em Êxodo 2, do 1 ao 10. A gente vai ver aqui 3 mulheres. Êxodo 2, do 1 ao 10, fala assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este é menino dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar a cria do menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. A gente vê aqui essas 3 mulheres: Joquebede, Miriam e a filha de faraó. Cada uma usada de uma forma muito específica aqui. Joquebede tinha um filho bonito, um filho lindo. Ela tentou esconder ele, mas teve uma hora que ela falou: não, eu vou preparar uma estrutura e eu vou deixar que ele vá, para que a vida dele seja preservada. E Miriam acompanhou para observar o irmão dela, para ver o que acontecia. E quando ela viu que a filha de faraó pegou, rápido ela foi sábia o suficiente para achar uma solução para aquela situação. Eu vou chamar uma mulher lá dos hebreus para amamentar esse menino. E foi lá e chamou a própria mãe. E a mãe teve a oportunidade de dar alimento para aquele filho. Até chegou uma fase que ele foi adotado e ele recebeu o nome que nós conhecemos até hoje. Moisés, aquele que foi usado por Deus para libertar toda uma nação. Nós vemos aqui mulheres de idades diferentes, com experiências diferentes, que fizeram coisas diferentes. Mas essas mulheres, elas foram usadas pelo Senhor. Elas foram sábias, elas foram cuidadosas, elas foram amorosas. Elas tiveram atenção, elas tiveram zelo, elas tiveram compaixão. Elas foram usadas pelo Senhor naquilo que era a identidade delas, para que uma vida que um dia libertaria todo um povo através do poderoso nome do Senhor. E essa vida foi preservada através dessas mulheres. Então, irmãos, enquanto a gente, como mulher, tentar usurpar o lugar de outros,
tentar usurpar o dom de outros, a vocação de outros, o lugar dos nossos maridos nas nossas casas, o lugar dos homens nas nossas igrejas. Quando a gente tentar usurpar lugares que não são nossos, nós não vamos ser usadas naquilo que nós fomos geradas para ser. Nós fomos geradas para ser amorosas, zelosas, cuidadoras. Foi isso que nós fomos chamadas para ser. Miriam ficou à margem de um rio acompanhando o irmão dela. Que coisa digna tem nisso? A mãe de Moisés teve que preparar um cesto com um betume, com todo cuidado, mas ela teve que entregar o filho dela num rio. Que dignidade deve ter isso no coração dela? Eu entreguei meu próprio filho. Mas ela fez isso conduzida pelo Senhor. Nós sabemos disso. E foi preservada uma vida. Mulheres, nós somos chamadas para não usurpar mais lugares que a sociedade diz que a gente tem que usurpar para ser feliz, para ser plena, para ser empoderada. O Senhor nos fez com uma identidade específica e Ele vai nos usar nisso. Honre aquilo que o Senhor te deu. Honre a sua identidade. Honre aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e não tente usurpar as coisas dos outros. Você pode ser usada para preservar uma vida, uma geração, uma nação. Na sua pequenez. Então, só revisando, a gente não está falando aqui que as mulheres edificam a igreja. Cristo é o cabeça, Ele vai edificar. Mas mulheres, nós temos um chamado específico. Dentro dessa comunidade que já tem a sua vocação, que é ser o evangelho para o mundo. Então a gente precisa se perguntar, como eu, como mãe, como mulher, como esposa, como filha, como neta, como eu posso ser integralmente para a glória de Deus e ajudar a minha comunidade a ser o evangelho vivo em Manaus? Vamos lá, gente. Os nossos sonhos, as nossas expectativas precisam ser maiores. O nosso Jesus é grande, grande, grande. Santo, santo, santo. Eterno. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A gente não vive fábula. A gente não vive aqueles filminhos adolescentes que a gente gosta de ver dos anos 2000. Não é isso que a gente vive. Nós fomos chamados para viver coisas em plenitude, coisas superiores. Foi para isso que o nosso Pai nos chamou. Nós fomos chamadas para edificar, nós fomos chamadas para preservar gerações, nações, através da nossa identidade. Então, Efésios 4, lá no 16, ele fala que todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Mulheres, nós temos a nossa função. Efésios 2:10 vai falar, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Jaline, Priscila, Thalita, Nayana, Nancy, Lorena, Cristina, Wérica, Sônia, Simone, Áurea, Adria, Jace, Ellen, Damares, Criselen. Nós somos feituras. Nós temos já estabelecido coisas para que a gente ande nelas. E não é o que o mundo fala. Nós somos edificadoras, em nome de Jesus. Então, vamos parar de só falar de arrependimento, vamos verdadeiramente nos arrepender. Vamos parar de falar do caos do mundo e vamos realmente fazer alguma coisa sobre isso. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto sobre adoração aqui no nosso lugar. Nós fomos chamados para falar sobre aquilo que nós temos ouvido e visto. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Nós fomos chamadas para clamar, nem que seja pela próxima geração. Assim como essas mulheres, talvez não
visualmente não havia nada de digno naquilo que elas estavam fazendo. Uma teve que ir lá andando na beira do rio, acompanhando o irmão. A outra teve que largar o próprio filho no rio. Mas o Senhor gera algo nos nossos corações. E Ele nos chama para fazer algo com isso. Sejam dignas da vocação para a qual vocês foram chamadas. Usem o tempo de vocês e o coração e a identidade de vocês, nem que seja para clamar para a próxima geração. Vamos parar de falar que o mundo está caótico, que o mundo está horrendo. Olha que absurdo o que está passando na televisão. Olha que absurdo o que está acontecendo. E vamos fazer alguma coisa sobre isso. Nós podemos edificar. Em nome de Jesus. E ontem o Senhor e o Espírito Santo me convenceu de uma coisa enquanto eu estava preparando essa mensagem. Eu preciso compartilhar com vocês para que a gente se arrependa juntos disso. Irmãos, por muito tempo, eu reclamei da igreja na qual eu cresci. Eu falei mal da igreja da qual eu cresci. Eu disse que não tinha uma boa palavra. Eu disse que eu não aprendi o Evangelho. Eu disse que pessoas foram usurpadas à minha volta. Eu disse que as pessoas eram corruptas. E tudo isso não deixa de ser verdade. Continua sendo. Mas nós precisamos parar de falar das amarguras que a gente viveu como igreja e começar a falar das coisas gloriosas que nós temos visto e ouvido aqui, agora e hoje. Vamos parar de falar de coisas e amarguras ruins do passado. E vamos falar do nosso Jesus vivo, o qual a gente tem visto e ouvido aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. E porque o Senhor me convenceu disso? Eu estava vendo uma ministração e esse pastor, ele chamava alguns adolescentes e jovens lá na frente. E eu já tinha escrito sobre isso, sobre a gente ser chamada para clamar, nem que seja pela próxima geração. E esse pastor, ele chamava os adolescentes e jovens lá na frente. E esses adolescentes, eles foram correndo para lá. E esse pastor orou sobre a vida desses adolescentes, que eles eram o futuro da igreja e que algo estava sendo gerado no coração deles ali. E no mesmo tempo eu pensei, poxa, eu não vejo os adolescentes da nossa comunidade fazendo isso. Quando eu era adolescente, por mais que eu buscasse o Espírito Santo, desejando ter um arrepio de fato e falar em línguas, acho que muita gente da minha geração viveu esse desejo. De ir lá na frente correndo. Não, hoje eu vou ser batizado, hoje eu vou falar em línguas. Por mais que eu fosse essa adolescente, o Senhor um dia me mostrou e fez eu ver, mesmo ali na sua imaturidade, mesmo ali você não me conhecendo de verdade, algo estava sendo gerado no seu coração. E hoje você está vivendo e colhendo coisas que eu, o Espírito Santo de Deus, gerei no seu coração. No momento da sua imaturidade. Então, se nós não vemos os nossos adolescentes correndo aqui na frente e desejando alguma coisa do Senhor, é porque nós, como igreja, estamos falhando em mostrar para eles quem é o nosso Jesus. Nós só estamos falando das nossas amarguras. Nós queremos que eles vivam uma igreja plena e gloriosa, mas a gente só fala da igreja ruim que a gente viveu. E o Senhor me acertou no coração com essa palavra. E eu chorei amargamente em arrependimento. E a gente vai orar por isso hoje aqui também. Nós vivemos na contramão do mundo. Nós somos o Evangelho vivo de Jesus. Se nós queremos que a próxima geração seja alguma coisa diferente, meus irmãos, são os nossos filhos. São os nossos sobrinhos. São os nossos netos. Você sabe, você já viveu coisas e você sabe o quanto você precisa de Jesus. Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, só tem uma coisa que vai salvar a mente e o coração deles nesses dias, e vai ser Jesus. E eles também um dia vão prestar contas diante do Senhor, se eles foram ou não a igreja que o Senhor esperava que eles fossem.
E é nossa vocação viver de maneira digna de que eles vejam esse testemunho através das nossas vidas. Vamos parar de falar de amarguras do passado e vamos viver a igreja que Jesus quer que a gente viva. Vamos parar de falar que os dias são maus simplesmente e não fazer nada a respeito disso e não viver de maneira digna ou diferente disso. Em nome de Jesus. Eu vi uma pregação de 2012 e esse pastor falava exatamente o que a gente está vivendo hoje. Pessoas saindo da igreja, pessoas que não acreditam mais na igreja. E não acreditam mesmo, na instituição igreja a gente não deve acreditar. A gente deve acreditar no corpo místico de Jesus. Numa igreja que é espiritual. Numa igreja que é fundamentada pelo próprio Cristo. E esse cara falava sobre, em 2012, gente, de tudo que a gente está vivendo. E um dia, alguém já orou pela igreja que a gente está vivendo hoje. Um dia, alguém, há sei lá quantos anos atrás, clamava: Senhor, por favor, faz alguma coisa diferente através da igreja. Jesus, por favor, que a gente pare só de cantar sobre bênçãos e prosperidade, que a gente comece a exaltar o nome de Jesus, e a gente está vivendo isso hoje. Glória a Deus por isso. Um dia, alguém já orou pelo que a gente vive hoje. Um dia, mulheres, homens, já oraram pela igreja que a gente vive hoje. O que a gente está fazendo de digno para a próxima geração? Pelo menos a gente tem cuidado dos nossos filhos. Pelo menos a gente tem mostrado uma paixão avassaladora por Jesus. Pelo menos a gente tem adorado ao nosso Jesus de todo o coração, diante dos nossos filhos, diante dos nossos sobrinhos. Diante dos nossos netos. O que nós temos mostrado para a sociedade, para a nossa casa, para os nossos próximos sobre o que é a igreja. Mulheres do Senhor, em nome de Jesus, vamos ficar de pé? Todos nós. Nós fomos chamadas para, através da sabedoria divina, edificar, construir, não derrubar com as nossas próprias mãos e com a nossa tolice, em nome de Jesus. Assim como Joquebede, assim como Miriam, assim como a filha de Faraó, que a gente entenda, eu posso, Jesus, através da minha pequenez, através daquilo que Tu gerou dentro de mim, através da identidade que Tu me deu, com as pouquíssimas coisas, com o pó e com a cinza que eu tenho, eu posso ajudar a preservar vidas e nações. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por um batismo de arrependimento da Tua igreja. Não queremos mais falar das nossas amarguras do passado. Isso não edifica nada e ninguém. Nós queremos falar sobre o nosso Jesus vivo, que vive e reina, que está agora à direita do Pai e que vive em plenitude, em graça, em autoridade sobre esse mundo. Nós queremos falar sobre coisas que temos visto e ouvido hoje, porque Tu faz coisas novas todos os dias. Nos perdoa, Jesus, por ser uma igreja que responde às perguntas do mundo conforme eles querem ouvir. Nos perdoa, Jesus, por ser mulheres que tentam usurpar o lugar dos outros, ao invés de viver aquilo que Tu colocou sobre nós. Nos perdoa, Jesus, por ser mães que às vezes usam de filosofias vãs, de padrões desse mundo para educar os nossos filhos, ao invés de seguir a Bíblia. Nos perdoa, Jesus, por confiar na provisão dos outros e dos nossos maridos, muitas vezes, e desonrá-los nisso, e não confiar na Tua provisão. Nos perdoa, Jesus, por não estar gerando no coração
dos jovens e dos adolescentes da nossa comunidade. Pessoas que ardem no coração por Jesus. Porque nós mesmos desistimos da igreja do Senhor. Porque nós mesmos, às vezes, não acreditamos que essa igreja um dia vai ser gloriosa. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa pelo nosso amor pequeno, pela nossa fé pequena. Nos perdoa por não pedir sabedoria divina e nos alegrar, às vezes, até em agir com tolice. E destruir coisas à nossa volta, ao invés de edificar. Nos perdoa, Jesus. Que todos os dias a igreja soberana tenha do que se arrepender. Que todos os dias a gente saiba perguntar o que tu tem contra a gente hoje, Jesus. E que a gente confie no Teu Santo Espírito e honre o Teu Santo Espírito para fazer algo diferente do mundo. Que as pessoas que adentrarem aqui nesse lugar, que procurarem respostas, a gente saiba dar uma resposta que vem do Teu coração. Faz brotar um cântico novo nesse lugar, Jesus. Uma canção nova de amor por Ti, Jesus. Que seja uma canção de arrependimento. Que seja uma canção de amor. Que seja uma canção de um coração ferido por aquilo que te fere. Queremos cuidar bem, Jesus, daqueles que Tu colocou aqui nesse lugar. Queremos ser mulheres que edificam. E queremos ser homens que assumem a sua missão em nome de Jesus. Não queremos ser mulheres sobrecarregadas por homens que não fazem aquilo que tem que fazer. Não queremos ser mulheres cansadas que tentam suprir as necessidades dos nossos filhos e das coisas às nossas voltas, porque os homens não estão cumprindo a sua missão. Em nome de Jesus, batiza os homens dessa comunidade com arrependimento. Em nome de Jesus. Não queremos ser mulheres cansadas e sobrecarregadas. Nós não temos nada de valor para Te entregar. Mas tudo aquilo que tem sido valoroso no nosso coração, nós entregamos aos Teus pés em nome de Jesus. Não importa o quanto custou. Que nós não sejamos mulheres apegadas às nossas lutas, às nossas histórias doloridas e difíceis. Não. Não vivemos de passado, vivemos daquilo que se renova todos os dias. E isso é a Tua palavra em nome de Jesus. Não queremos ser como Noemi, que ao chegar na sua cidade disse: não me chame de minha doçura, não me chame de uma coisa boa, me chame de Mara, me chame de amargurada. Rejeitamos essa palavra em nome de Jesus. Não queremos essa característica, Jesus. Queremos ser mulheres que se levantam além das suas histórias doloridas, além dos seus cansaços, e falam: eu sou uma mulher nova, que nasci de novo em Cristo Jesus, e o Senhor faz coisas novas em mim todos os dias, em nome de Jesus. Não queremos viver de histórias e amarguras que contamos. Somos mulheres renovadas em Ti, Jesus. Somos mulheres que edificam, que constroem, em nome de Jesus. Nos faz entender a nossa identidade e viver plenamente nisso. Não queremos usurpar o lugar dos outros. Nos arrependemos disso também, Jesus. Não queremos usurpar o lugar dos homens, não queremos usurpar o lugar das nossas irmãs, não queremos fazer aquilo que Tu não nos chamou para fazer. Queremos ser mulheres sábias e não tolas, em nome de Jesus. Te louvamos por quem Tu és, obrigada. Fere o nosso coração com um amor sobrenatural pela igreja de Jesus.
fere o nosso coração. Com uma santa expectativa, um dia a igreja que Jesus vai receber, ela vai ser gloriosa. Ela ora sem cessar. Ela enche taças com adoração e com oração. Nós queremos ser essa igreja, Jesus. E se não formos nós a igreja que vai encher essas taças, que seja dos nossos filhos. E se não for a deles, que seja dos filhos e dos nossos filhos. Que seja dos nossos tataranetos, dos nossos bisnetos, tataranetos. Mas que venha da nossa geração, a igreja que um dia vai se levantar gloriosa e vai receber o amado em majestade e grande glória. E que a gente esteja plantando alguma coisa para isso acontecer. Com ousadia, com fé, com esperança. Vivemos coisas novas em Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Tu mesmo edifica a Tua igreja. E Tu está fazendo isso aqui. Nós cremos em Ti, Jesus. E entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.